Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Noite de Apostas e hoje a gente vai passar aqui para vocês análise e palpite dos jogos da Champions League, terça-feira de Champions, Atlético de Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern de Munique, tudo para ser dois grandes jogos. E antes da gente começar aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tem link para o meu grupo gratuito do Telegram, tem link para treinamento de treino esportivo e tem também o link para a página do Instagram, lá dá pra gente interagir bastante. Então, não se esquece de olhar aqui a descrição do vídeo. E se inscreve no canal aqui também, porque isso ajuda bastante a gente. Vamos lá, eu abri aqui o Flash Score e vamos começar aqui com Atlético de Madrid versus Chelsea. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um Atlético de Madrid que, de alguns jogos pra cá, o Atlético de Madrid mudou seu comportamento em campo, né? O Atlético de Madrid era um time, né, por muitos anos, foi um time under. E nos últimos jogos o Atlético de Madrid está sendo um time over, está sendo um time que tanto marca gols quanto leva gols. Isso pode ser bem interessante aqui para a nossa análise. A gente tem aqui o Atlético de Madrid com a odd de 2,70 e um Chelsea com a odd de 2,87. Né? Odds praticamente iguais, ainda mais que o mercado indica aqui que a odd do Chelsea está descendo e a do Atlético de Madrid está subindo. Essas odds devem ficar mais parecidas ainda quando for chegando perto do jogo. Bom, antes da gente olhar aqui o retrospecto aqui das duas equipes, vamos olhar como elas foram na fase de grupos, né? Porque Champions é Copa, é diferente de você analisar o time pela sua liga. A gente tem aqui o Atlético de Madrid, foi o segundo colocado na sua chave, que tinha Bayern de Munique, Salzburg e Lokomotiv Moscou, né? Não podia ser diferente. Com 9 pontos, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Foi um time que sofreu bastante na Champions, mas que conseguiu o resultado para se classificar. Tudo bem que 4 desses gols aqui, quer dizer, 5 desses gols foram contra o Bayern, né? Enfim, 3 gols aqui foi contra o Salzburg e o Lokomotiv Moscou. Foi um time que foi difícil a classificação, né? Teve que lutar bastante. Tem aqui 3 empates seguidos, teve na Champions. Então, assim, foi suada essa classificação, mas conseguiu passar aqui com 5 pontos de sobra. Tranquilo. E o... Cadê o Chelsea? O Chelsea passou aqui em primeiro colocado de seu grupo contra Sevilha, Krasnodar e Rennes. Também não podia ser diferente, né? Tudo bem que o Chelsea não vivia uma grande fase, mas aqui na Champions o Chelsea fez o dever de casa e conseguiu aqui suas 4 vitórias seguidas, teve aqui um empate, então assim, não teve nenhuma derrota, ganhou 4 jogos, empatou 2, marcou 14 gols e sofreu 2 gols. Foi um time que não sofreu tantos gols na fase de grupos da Champions. E fez aqui 14 pontos, passou como líder de seu grupo, tranquilo. Agora, vamos lá. Mesmo o Chelsea não tendo sofrido tantos gols na Champions, o Chelsea ele mudou de técnico, né? O Chelsea agora está com Tuchel e conseguiu na Liga fazer o que Lampard não estava conseguindo. Lampard não estava conseguindo obter resultados na Liga e, né, foi demitido. Veio o Tuchel e está conseguindo obter resultados. Vamos olhar aqui agora como é que eles estão na Liga. Na Liga a gente tem aqui o Atlético de Madrid vindo de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota aqui na La Liga, todos os jogos aqui da La Liga. Uma derrota contra o Levante em casa, né, uma derrota dolorida aqui. O Atlético de Madrid jogou muito em cima, mas não conseguiu o resultado final aqui contra o Levante. Depois tomou um gol aqui sem goleiro, né, no final do jogo, enfim. Perdeu esse jogo, empatou aqui contra o Levante, mesmo amassando o Levante. O Atlético de Madrid teve esse empate aqui, mas marcou gol e sofreu gol, né? Aqui contra o Granada, marcou 2 gols e sofreu gols. Aqui contra o Celta Vigo, marcou 2 gols e sofreu 2 gols. E aqui contra o Cádiz, marcou 4 gols e sofreu 2 gols. Então a gente vê aqui que o Atlético de Madrid ele tá sendo um time over nos últimos jogos. Se a gente descer até mais um pouco aqui, a gente tem jogos over 3-1, 2-1, 2-0, 1-0, 2-1. São poucos jogos que a gente encontra aqui que não bateriam um over 2,5. Né? Dessa sequência aqui de jogos, 1, 2, 3, 4 jogos não bateriam over 2,5. Mas bateriam over 1,5. Então assim, o Atlético de Madrid tá sendo um time over nos últimos jogos.
tá jogando muito em cima e tá abrindo espaço atrás. O Atlético de Madrid, se eu não me engano, vem sem Giménez pro jogo, um grande desfalque aqui na sua defesa. Vem sem Carrasco também, que para mim é um jogador que quando entra em campo acrescenta. Então pode ser grande desfalque aqui também. Aqui tá dizendo que o Chelsea vem sem Mason Mount. Sem Mount, o Chelsea perde muito do seu poder. Perde bastante aqui do poder ofensivo, porque Mount está sendo, para mim, o melhor jogador do Chelsea, disparado o melhor jogador do Chelsea. E Abraham também é um grande jogador lá no ataque para a equipe do Chelsea. Só que, mesmo aqui, constando que talvez eles possam jogar ou talvez não, eu acredito que eles estarão sim disponíveis para o confronto. O Chelsea aqui, vamos passar rapidinho aqui, o Chelsea vem de um empate aqui de 1-1 contra o Southampton, né? Vem aqui de uma vitória de 2-0, uma vitória de 1-0 aqui na FA Cup, uma vitória de 2-1 contra o Sheffield e uma vitória de 1-0 contra o Tottenham. O Chelsea não está fazendo aqueles grandes jogos, mas está conseguindo obter resultado. Para esse jogo aqui, eu acredito em gols do Atlético de Madrid. Eu acredito que o Atlético de Madrid não vai sair daqui sem marcar gols, né? Então a gente pode, inclusive, ver Atlético de Madrid para marcar durante o jogo, né? Pegar uma odd valorizada no ao vivo. Acredito que o Atlético de Madrid possa marcar seus gols nesse jogo. E, inclusive, numa pré-live, o over 2 gols asiáticos, está pagando em torno de 1,98. Eu achei essa entrada super interessante. Acredito que as duas equipes possam estar marcando gols e possamos ter um jogo movimentado. Vamos lá, vamos aqui agora para o Lazio versus o Bayern de Munique. Bom, o Bayern de Munique, se fosse há um tempo atrás, eu diria que dispensa comentários, mas a fase atual, os últimos jogos que o Bayern de Munique está pegando, não está agradando, digamos assim. Tá fazendo jogos bem... parece que demonstrando dificuldade em campo, né? Não está conseguindo ser aquele Bayern de Munique que sai goleando todo mundo. É isso que eu quero dizer. Então, assim, vamos lá, vamos primeiro aqui para passar aqui pela Champions. O Bayern de Munique foi disparado aqui no grupo, 16 pontos aqui, né, no mesmo grupo do Atlético de Madrid. Primeiro lugar, 16 pontos, 18 gols marcados em 5 gols sofridos, né? Vem aqui com 4 vitórias e um empate. 2-0 contra o Lokomotiv Moscou, 1-1 contra o Atlético de Madrid, 3-1 contra o Salzburg, 6-2 contra o Salzburg, 2-1 contra o Lokomotiv, e tem outro jogo aqui que não está aparecendo, que foi 4-0 contra o Atlético de Madrid. Então o Bayern de Munique, assim, querendo ou não, dispensa comentários, né? Tem um ataque super poderoso com Lewandowski. Talvez Gnabry não jogue essa partida, acredito que perde um pouco do poder sem Gnabry, mas mesmo assim... Tem jogadores de altíssimo nível. E, bom, vem de uma derrota na Liga, mas a gente vai falar isso já já. A gente passa aqui para Lazio. O Lazio se classificou em segundo lugar do grupo, aos trancos e barrancos aqui. Passou aqui com 10 pontos, o Clube Bruges sobrou aqui com 8 pontos. Conseguiu se classificar em segundo com 4 empates aqui, né? 4 empates e 2 vitórias. Né, empatou bastante o time da Lazio. Só que se a gente olhar aqui, 2-2, os placares 1-1, 3-1, 1-1, 1-1. E tem outro jogo aqui que eu agora não me lembro qual é. Mas, se eu não me engano, todos os jogos a Lazio ela marcou gols e sofreu gols. Né, marcou 11 gols e sofreu 7 gols. E o Bayern de Munique marcou 18 e sofreu 5. Acredito que a gente possa ter um jogo aqui extremamente movimentado para o mercado de over. Né? Temos aqui uma odd de 4.5 para a equipe da Lazio e uma odd de 1,72 para o Bayern de Munique. O mercado indica que essa odd está subindo, então talvez no ao vivo, né, quando o jogo começar, essa odd esteja a 1,80 mais ou menos. E passando aqui, a gente tem a Lazio nos últimos jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Uma vitória de 1-0 contra o Cagliari, uma vitória aqui de 1-0 contra a Sampdoria. Eu acredito que nesse jogo a Lazio ela tirou o pé, justamente porque ia pegar o Bayern de Munique agora no meio da semana, então acredito que ela tirou o pé nesse jogo, marcou o gol e encerrou ali. Tem aqui, perdeu de 3-1 contra a Inter, 3-2 contra a Atalanta aqui e ganhou de 3-1 contra a Atalanta aqui. Então, a Atalanta, que é um time forte, a Lazio fez jogos extremamente movimentados. Inter, que é um time forte, a Lazio fez jogos extremamente movimentados, tanto marcando gols quanto sofrendo gols. E o Bayern de Munique perdeu para o Frankfurt no último jogo. Acredito também que deve ter tirado o pé,
né? Não assisti o jogo, mas pelo resultado acredito que possa ter sido isso, porque o Bayern geralmente ganha do Frankfurt. Então, Frankfurt vive uma fase excelente. Enfim, ganhou do Bayern. A gente pegou um green aqui nesse jogo lá no grupo. Mas o Bayern aqui, ó, 2-1, 3-3. Marcou um gol aqui contra o Tigres. Marcou 2 gols aqui contra o Al Ahly, né, aqui pelo Mundial. Acho que o Bayern perdeu muito gol no Mundial. E aqui contra o Hertha Berlim 1-0. Então a gente vê que o Bayern ele não está sendo esse time que marca tantos gols assim, né? Então, o que é que eu vejo aqui para esse jogo? A Lazio jogando em casa vem com 5 vitórias seguidas, marcando gol em todos os 5 jogos e sofrendo gol aqui nesses 2 jogos. E o Bayern de Munique fora de casa marcou gol em todos os jogos também e sofreu gols aqui nesse último jogo contra a equipe do Frankfurt. A equipe do Frankfurt é uma equipe que pode-se dizer que se equipara bastante aqui, se assemelha bastante à equipe da Lazio, e acredito que a gente possa ter um jogo bom, muito bom para gols, né? Um over 3 pode ser bem interessante aqui para essa partida, tá pagando um odd, se eu não me engano, de 1,90 mais ou menos. Ambas marcam também, pode ser bem interessante aqui para esse jogo, mas no ao vivo, porque se eu não me engano, tá pagando um odd de 1,55, eu acho, 1,60. Não me agrada essa odd, então no ao vivo eu acredito que seja interessante pegar uma odd em torno de 1,80. Over 2,5 no ao vivo, over 3 em pré-live, ambas marcam no ao vivo. Acredito que sejam entradas bem interessantes para esse jogo aqui entre Lazio e Bayern de Munique. Se o Bayern tivesse vivendo uma fase um pouco melhor, talvez até a vitória do Bayern seria bem interessante aqui nesse jogo. Bom, pessoal, e essa foi a análise dos jogos de terça da Champions League. Se você gostou, deixa o like no vídeo e ativa o sininho também para sempre que eu mandar vídeos aqui você receber essa notificação em primeira mão. Tamo junto e até a próxima.